Oi, queridos, que bom ter vocês aqui para mais um vídeo. Então, o que que acontece? Tô passando aqui primeiro antes de começar, porque só depois que eu fui editar o vídeo eu vi que o posicionamento da câmera não ficou muito legal, provavelmente mexeu ali enquanto eu tava ajeitando as coisas para gravar. Mas como eu tô tendo problemas para poder postar o vídeo, eu vou postar assim mesmo, porque o que importa é a palavra, amém? Então, fiquem com o vídeo aí, Deus os abençoe. Oi, amados, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. E finalmente, porque eu tô tentando desde semana passada, eu fiquei uns 2 dias tentando postar o vídeo que eu tinha gravado, o último vídeo que eu postei no canal. Acabou que eu postei na sexta-feira, porque eu não estava conseguindo fazer a postagem desse vídeo, não estava querendo nem abrir o vídeo para eu poder postá-lo, sabe? Na hora que eu colocava lá para abrir o vídeo para fazer algum corte ou alguma coisa, eu não faço, né? Geralmente eu já coloco ele lá pronto para postar, mas não estava dando para postar. Foi uma dificuldade danada. Eu falei, oh meu Deus, será que eu não vou conseguir postar? E esse vídeo é muito importante. E hoje, inclusive, nós vamos dar prosseguimento no que nós começamos falando a respeito ali do nome do Senhor, né? Onde eu falei um pouquinho com vocês lá em Isaías. Hoje nós vamos dar aqui mais uma sequência no que nós falamos no nome do Senhor. Mas, amados, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se vocês também passam por isso aí, imagino que sim, né? Mas eu acho que uma das coisas mais difíceis em sermos servos de Deus são as circunstâncias que se levantam na nossa vida. E a gente acaba caindo, às vezes até de cama, nos perguntando se nós somos capazes ou não, né, de fazermos verdadeiramente a obra de Deus. E agora, acompanhando a novela de Paulo, apesar de que tem muitas coisas lá que, sinceramente, eu acho que eram bem desnecessárias, mas em se tratando da história dele mesmo, eu fico vendo as coisas, imaginando todo o sofrimento, né? Como na segunda-feira, não, hoje é quinta. Então, se eu não me engano, foi na terça-feira, porque eu não acompanho o episódio no dia que ele passa, sabe, amados? Porque geralmente à noite eu tô trabalhando, então eu vou assistir no dia seguinte. Então, às vezes, por isso que eu fico meio perdida. Mas o episódio em que Paulo é apedrejado, nossa, meu Deus, aquilo doeu tanto no meu coração. E eu imagino que para Paulo chegar a ponto, sabe? Porque é como eu disse, você ler é diferente de você ver uma representatividade ali do que aconteceu, né? Uma representação do que aconteceu. Nossa, meu coração doeu tanto com aquilo. E eu fiquei imaginando, sabe? Todas as circunstâncias que Paulo teve que enfrentar a ponto dele se levantar e ele começar a pregar o evangelho a ponto dele sofrer com esse tipo de situação e mesmo assim ele se manter firme, né? Ali na pregação do evangelho, naquilo que ele foi chamado como um propósito de Deus para ele, mas não apenas, amados, como um propósito dele mesmo. Ah, eu vou lá e vou pregar o nome de Jesus porque eu tive um encontro com Jesus no caminho de Damasco e foi daquela maneira que foi. Não, amados, não. Ali Deus tratou com ele para que ele cumprisse o propósito dele, mas eu imagino que durante esses 3 anos de preparo em que ele viveu, antes dele realmente ir e pregar o evangelho, ele viveu muitas circunstâncias, como eu muitas vezes vivo aqui. Tem dias que eu tô aqui que eu falo, Senhor, eu não posso gravar. Ontem, por exemplo, eu ia gravar o vídeo à noite porque o movimento estava muito, muito fraco. Aí eu falei, Deus, eu vou tentar gravar hoje, vou tentar postar hoje, vamos ver se vai dar certo. E aí acabou acontecendo uma situação e eu já fiquei, Senhor, eu não sou digna, eu não posso gravar vídeos para falar da tua palavra, porque o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso. E eu não sei se você passa por isso aí, mas hoje até agora eu fiquei no quarto pensando sobre isso e falando, Deus, eu tenho temas que o Senhor me deu, eu tenho coisas para falar, mas eu não sei se eu posso falar, porque eu não sei se eu sou digna de falar, mas amados, o inimigo ele levanta tantas circunstâncias na nossa vida justamente para que essas dúvidas venham e para que a gente não faça a vontade de Deus, para que a gente não faça se cumprir na nossa vida o propósito de Deus. E aí é interessante que eu estava ali agora no quarto lendo o livro de Jeremias, mas antes da gente ir para lá, eu quero que vocês façam uma análise aqui comigo do porquê Deus escolheu Paulo, amados. Nós já falamos no último vídeo
a respeito de Paulo, a respeito de Deus ter escolhido ele, de que ele era um homem conhecedor da lei, ele era um homem determinado. E como nós sabemos o porquê Deus escolheu Paulo? Porque haviam outras pessoas, né? Mas Deus escolheu Paulo por um motivo, por causa dessa determinação que ele tinha. E tanto é que lá no versículo 16 do capítulo 9 de Atos, Deus vai dizer a Ananias assim: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Uau! E aí, amados, olha só. Deus estava falando ali com o profeta Ananias de que ele mesmo mostraria a Paulo o quanto ele deveria padecer, ou seja, sofrer, passar por grande sofrimento pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus. Que nós já aprendemos que o nome de Deus, que era o nome que deveria ser declarado, chamado, né? Lá no Antigo Testamento, quando nós vamos ver, desde ali a construção do Templo de Salomão, onde Deus vai dizer que ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Eita, o nariz tá meio entupido, aí tá saindo tudo meio ruim, mas assim, é importante a gente entender que desde aquele tempo, Deus já queria ser chamado por um nome, e havia um nome que estava acima de todos os nomes, e que era através desse nome, por meio deste nome, que as pessoas então receberiam perdão dos pecados, receberiam a cura, né? E receberiam a salvação, tá, amados? Então, assim, quando chega na história de Paulo, nós vamos voltar no Velho Testamento daqui a pouco, mas quando chega na história de Paulo, Deus vai falar: eu mesmo, o Senhor, vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então ele iria padecer, ele iria sofrer grandes tribulações, grande sofrimento pelo nome do Senhor, que é o nome de Jesus. Ok? Hoje nós sabemos, porque ele veio encarnado como homem, né? Ele se despiu da sua glória, como nós já falamos, e ele veio a este mundo. E o nome dele hoje é um nome usado, declarado, colocado acima de toda e qualquer altura. Minha madrasta me ligando aqui. Mas então, assim, é muito importante nós colocarmos o nome de Jesus de fato acima de todo e qualquer nome, porque é por causa deste nome, entende? Que nós temos o que nós temos hoje. E aí, amados, eu fico olhando e imaginando, sabe, cogitando ali tudo que Paulo precisou viver, tudo que ele teve que passar, a ponto dele realmente entender que havia um propósito de Deus acima de tudo para a vida dele e que independentemente do que ele passou, né, do que ele cometeu lá no passado, grava bem essa palavra cometer aí, porque nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Apesar do que ele cometeu, ele não praticou, ou seja, ele cometeu, aconteceu ali, mas ele não veio a praticar, então ele não veio a tornar aquilo um exercício, algo que ele fizesse todos os dias, porque Jesus encontrou com ele, porque se Jesus não tivesse encontrado com Paulo, então todos aqueles pecados que Paulo vinha cometendo contra o povo cristão, dizendo ser em nome de Deus, ele continuaria cometendo e aquilo então se tornaria uma prática. Cometer é diferente de praticar, tá? Mas vamos lá, amados. Deus já declarou sobre a vida de Paulo que haveria então situações em que ele teria que passar e sofrer por causa do nome de Deus. Ok, quando nós vamos ler o livro de Jeremias, que eu tô lendo agora, e meditando em cima deste livro, amados, é incrível ver a importância de sabermos o valor do nome de Jesus, tá? Porque, como eu disse, ele vem desde o Velho Testamento. Não é uma coisa do Novo Testamento que Jesus veio e falou lá, que tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai dar para vocês. Não vem só por isso. Não é algo que Jesus declarou sobre ele mesmo, entende? É algo que Deus já vinha declarando desde o Velho Testamento. Deus já vinha preparando aquele povo através dos profetas, os profetas que prediziam a vinda de Jesus, que diziam que Jesus viria.
para a remissão do povo, né? Para a remissão dos pecados do povo. E quando a gente chega lá em Jeremias capítulo 14, versículo 7, Jeremias vai dizer assim: ainda que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Então, amados, o que acontece aqui? O povo se rebelou totalmente contra Deus, e isso nós vamos ver, amados, não é só no livro de Jeremias, também no livro de Isaías e de Ezequiel e de outros profetas, que o povo se rebelou. Como assim? O povo decidiu, tá, desobedecer a Deus, o povo transgrediu as leis, então o povo negligenciou tudo aquilo que Deus tinha falado para eles, que Deus tinha dado como mandamentos, como leis e estatutos. E o povo entrou num estado de rebeldia. O que é isso? Cruzaram os braços, vamos dizer assim, eu não vou obedecer a esse Deus mais. Só que não foi só isso. Além de entrar nesse estado de rebeldia contra Deus, que foi exatamente o que Satanás fez, né? Quando ele se rebelou contra Deus, eles não só se rebelaram contra Deus, como eles foram adorar a outros deuses. E aí Jeremias, mais uma vez, um outro profeta, vem falando a respeito disso. Lembrando que nós vamos ver isso aqui lá no livro de Crônicas, tá? Que é daquela época ali, que Jeremias era profeta daqueles reis que eram levantados ali. E nós vamos ver ali toda a idolatria daqueles reis. E tudo que veio acontecendo, como o rei Jeoiaquim, como outros reis que vieram, né, ali. Então, assim, são muitos reis, então eu não vou nem arriscar falar nome aqui, porque pode ser que eu erre algum. Mas nós vamos ver que houve, de fato, um pecado muito grande cometido pelo povo e que Deus estava ali alertando o povo, mas o povo fez o quê? Endureceu a sua cerviz, que é o que vai dizer lá em Jeremias capítulo 13, versículos 10 ao 11, que diz assim: este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será como tal este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está pregado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Aqui o Senhor usa exatamente uma ilustração com Jeremias, quando ele fala para Jeremias pegar um cinto, tirar o cinto do lombo, pegar esse cinto, enterrar o cinto. E aí um dia Deus fala com ele, vai lá e desenterra o cinto agora, pode desenterrar. E quando ele desenterra, o cinto estava totalmente apodrecido. Totalmente apodrecido. E aí a palavra vai dizer lá no versículo 7 que além de apodrecido, ele já não prestava para mais nada. E Deus, ele usa uma figura, né, com aquele cinto para falar a respeito da soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Então, assim, amados, assim como Deus usou o oleiro, né, para poder ali mostrar coisas, porque Deus, ele trabalha com isso, ele trabalha dando visões de maneiras que a gente possa visualizar, né, lúdicas, de maneira lúdica. Então, Deus, ele usava ali, usou Jeremias também, como outros profetas, como eu já disse, para falar com o povo a respeito de tamanho pecado que eles tinham cometido, porque não se tratavam apenas dos pecados carnais, tá? Os pecados carnais, mas se tratava principalmente da quebra do mandamento que aquele povo fazia, que nada mais nada menos era contra o primeiro mandamento, que era o quê? Quando Deus disse, não terás outro Deus além de mim, eu sou o único Deus, vocês não vão fazer imagem de escultura, vocês não vão fazer imagem de nada do que há na terra, nem embaixo nem acima, e o povo quebrava aquele mandamento, e quebrava aquele mandamento sem dó.
Então, o adultério maior não se tratava do que estava no sexto ou sétimo mandamento, mas se tratava de quebrar o primeiro mandamento e ainda por cima idolatrar esses outros deuses, se rebelando contra o Senhor, que era o único Deus, e eles simplesmente abandonavam a Deus e iam servir a outros deuses, que é o que o próprio Deus vai dizer aqui. Eles vinham seguir, obedecer a esses deuses, negligenciando e abandonando tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles. Eles se esqueceram de Deus, né? Se esqueceram de Deus. E isso por quê? Porque eles recusavam ouvir as palavras do Senhor e eles endureceram o coração deles. Nossa, amados, isso é uma coisa muito séria. Esses dias aliás, foi hoje mesmo, eu estava refletindo sobre isso na parte da manhã e eu falei, meu Deus, a surdez, ela é algo muito pior do que a cegueira, você entende? Por quê? Porque a partir do momento que você tampa os ouvidos para não ouvir, o seu coração endurece. E por quê? Porque se você não quer ouvir a verdade que liberta, porque é o que Jesus vai dizer, ele é a verdade que liberta e as palavras dele são essa verdade que liberta. Então, a partir do momento que eu tampo os meus ouvidos e eu não quero ouvir, o meu coração ele vai se endurecendo, porque eu não estou abrindo, sabe, os meus ouvidos para receber a libertação. Uau! Isso é muito sério. Então, o coração endurecido, essa cegueira espiritual, ela vem porque primeiro eu me recusei a ouvir. Porque primeiro eu não quis ouvir, porque primeiro eu me fiz de surdo para a voz de Deus. Tanto é, amados, que o quê? Jesus veio, ele pregou no meio dos fariseus, ele pregou no meio dos líderes religiosos, ele falou, mas o povo fazia o quê? Tampava os ouvidos. E naquilo o coração deles foi se endurecendo dia após dia, cada vez mais. E a palavra vai dizer que eles crucificaram Jesus não pela dureza do coração, mas por inveja. Porque eles tiveram inveja de ver que pessoas estavam se convertendo ao evangelho, de ver que pessoas estavam aceitando Jesus e eles não conseguiram a mesma fama que Jesus, sendo tão pobre, sendo tão humilde, sendo tão simples, conseguiu, né? Mas então, voltando aqui, a história de Paulo tem muito a ver, por isso que eu falo que Deus ele faz tudo no tempo muito certo, né? Porque igual eu falei com vocês, eu comentei com a minha tia a respeito, falei, nossa, eles podiam tanto passar uma novela a respeito da história de Paulo. Assim, tem muita coisa ali que eu vou falar pra vocês. Pra quê? Mas é porque tem que criar um enredo, porque tem outras pessoas, mas gente, pelo amor de Deus, sabe? Muito desnecessário algumas coisas, mas não se trata disso. Em se tratando aqui do que Paulo viveu e do que Paulo passou, nós precisamos entender. E por quê? Porque nós estamos expostos a viver a mesma coisa que Paulo viveu. Você acha que não? Você acha que com você vai ser diferente? Não. Você também foi chamado para padecer pelo nome de Deus. E tanto é que Deus vai falar com Ananias assim: eu mesmo lhe direi o quanto ele irá padecer pelo meu nome. Alguns mais, outros menos, mas todos nós somos chamados a sofrer, a padecer grande dor e sofrimento pelo nome do Senhor. Portanto, se existe um outro profeta que está te pregando uma coisa que não é o que a palavra está dizendo aqui, desconsidere. Aqui, amados, olha, no mesmo capítulo 14 de Jeremias, Deus ele vai fazer eu diria um alerta ali para Jeremias, mas eu diria também que Deus ele está dando uma ordem para Jeremias a respeito dos falsos profetas. E hoje em dia tem demais, né? Hoje em dia tem pregadores e mais pregadores para falar aí da prosperidade, do dinheiro, de casa, de carro. Vem para Jesus que ele vai mudar sua vida e tudo vai ser maravilhoso, um mar de rosas. E não pregam o favor daquilo que nós devemos sofrer, tá? Pelo nome do Senhor. E quando as lutas se levantam na nossa vida, aí é onde muitos abandonam e se rebelam contra Deus. E para esse pecado, amados, porque a partir do momento que eu me rebelo, se eu blasfemar contra o Espírito Santo, acabou, não tem mais perdão para mim.
E é por isso que Satanás tem usado dessa artimanha, desse artifício contra as pessoas, porque ele sabe que nisso ele consegue pegar muita gente. E olha só o que Deus vai dizer lá no capítulo 14 de Jeremias, dos versículos 10 ao 16. A palavra diz assim: Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para o seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: Ah, Senhor, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os sepultem, tanto a eles como as suas mulheres, e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Bom, amados, nós podemos ver que a ira de Deus se derramava sobre o povo justamente por causa da maldade do povo, entende? Deus, ele não é um Deus mau. Deus, ele não é um Deus que castiga sem motivo nenhum. Deus, ele não é um Deus que ele faz as coisas por fazer. Como muitos pais que agridem os seus filhos, que batem nos seus filhos, que castigam os filhos. Tem pais que aprisionam os filhos dentro da própria casa, molestam os filhos, né? Fazem todo tipo de maldade sem um motivo aparente, às vezes ali por uma mágoa que eles carregam de um passado que eles tiveram, mas Deus, ele não é assim, tá? Deus, ele fazia com que o povo colhesse os frutos daquilo que eles mesmos plantavam. E por quê? Porque a palavra vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Mas devido a tanta iniquidade, tanto pecado, tanta transgressão, Deus, ele retirou, ele mesmo vai dizer: eu não permitirei que as minhas misericórdias se renovem sobre este povo. E a partir do momento que isso acontece, que Deus, ele retira a misericórdia dele sobre o povo, então é onde o povo começa a colher os frutos daquilo que eles mesmos plantaram. Que é o que o Senhor vai dizer aqui no versículo 16: porque derramarei sobre eles a sua maldade. É a maldade nossa mesmo, é a nossa própria maldade, não é o que Deus fez ou deixou de fazer, mas é simplesmente Deus tirando a mão para que cada um colhesse o fruto da sua própria maldade. E por quê? Porque enquanto as misericórdias de Deus estão se renovando na nossa vida dia após dia, e a palavra também vai dizer que é por causa dessas misericórdias que nós não somos consumidos, porque agora visualize comigo, amados, todos os dias nós pecamos, porque é o que a palavra vai dizer, nós fomos destituídos da glória de Deus, todos nós fomos. E por quê? Porque todos nós pecamos, e todos os dias nós pecamos e não deixamos de pecar. Mesmo se aceitarmos Jesus, os pecados, eles continuam vindo como em forma de tentação, em forma de várias maneiras ali na nossa vida para tentar nos tirar do caminho, mas o pecado tá ali. Às vezes não cometemos um pecado que a gente julga ser tão grave, mas cometemos um pecado contra um irmão. Mas enfim, o pecado, ele faz parte da nossa vida, porque nós todos somos pecadores. Não há um justo sequer, que é o que a palavra vai dizer. E aí, o que acontece? Muitas coisas são evitadas na nossa vida, tá? Entenda isso. Muitas coisas são evitadas na nossa vida. Primeiro, não porque Deus nos ama, como nós já falamos no outro vídeo, mas porque Ele ama o próprio nome dele, porque Ele ama a quem Ele é.
Entende? E por causa de quem ele é, ele tem um atributo que se chama misericórdia. E por amor ao nome dele, essas misericórdias elas vão se renovando. E é o que nós vamos ver lá em Lamentações, que o próprio Jeremias vai dizer. Sem misericórdia é onde vem o derramar da ira de Deus. E por quê? Simplesmente não porque Deus vai fazer cair do céu uma tempestade. Não, amados. É simplesmente porque Deus estava assim, ó, com as mãos estendidas sobre o povo, renovando as misericórdias dele dia após dia, independentemente do pecado que o povo estava cometendo. Mas o povo continuou, o povo não quis ouvir, o povo trancou o coração, tapou os ouvidos. Então o que Deus fez? Tô tirando a minha mão. E a partir de hoje vocês vão ver que sem mim vocês não vão conseguir, vocês não são nada. Vocês têm o que têm por causa de mim, vocês são o que são por causa de mim. E a partir do momento que vocês me trocam, que vocês me abandonam, vocês vão colher os frutos daquilo que vocês estão plantando. E era onde Deus tirava, ó, tirava a mão e o povo colhia os frutos da sua própria maldade. Os frutos do seu próprio pecado. Mas, lá em Jeremias, capítulo 14, versículo 21, a palavra de Deus vai dizer assim: não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Então, amados, aqui no versículo 21 é Jeremias. Jeremias está falando com Deus. Senhor, não nos rejeites por amor do teu nome. Ou seja, não olhe, Senhor, para quem nós somos. Não olhe para a nossa iniquidade. Não olhe para os nossos pecados, Senhor. Mas por amor do teu nome, como nós já dissemos, a importância do nome de Deus, né? Por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Na verdade aqui, Jeremias estava tratando de uma aliança que já tinha sido renovada, porque ela já tinha sido quebrada pelo povo, né? Porque o povo não cumpriu com a aliança que eles tinham feito com Deus. Então aqui, Jeremias está falando: Senhor, lembra-te, para que essa aliança não seja anulada. Vamos permanecer, vamos tentar de novo, Senhor. Não olha para o povo em si, mas lembra-te de nós, porque o Senhor nos amou por um motivo muito maior do que nós mesmos, que era o quê? O amor que o Senhor tem ao teu nome. E por amor desse nome, não nos rejeites. Uau! Vocês entendem isso? Vocês entendem que não se trata apenas do que você faz ou deixa de fazer, do quão santo você é ou não é? Não se trata disso. Deus, ele primeiro te ama e primeiro ele derrama sobre você todos os atributos que ele tem, não apenas por te amar, porque você não merece esse amor. Eu não mereço esse amor, nós não merecemos esse amor. Nós não sabemos como reconhecer o amor de Deus em sua magnitude. Mas ele renovou e renovou e renovou até hoje a aliança com Israel, não apenas por amor a Israel, mas principalmente por amor ao nome dele. E agora muito maior, por quê? Porque agora o nome dele foi manifesto em carne, se doou para morrer no madeiro, se fez maldição por nós, entregou a própria vida para que tivéssemos a remissão desses pecados aqui, ó, que o povo cometeu. E não é à toa que quando Jesus vem, ele pega e fala assim: se vocês dizem que me amam, mas vocês não obedecem aos meus mandamentos, então vocês não me amam. E por que não? Porque tudo começa aqui, ó. Vocês vão ouvir o que eu tô dizendo para vocês. Vocês vão me ouvir pregar, vocês vão ouvir as minhas palavras e vocês vão colocar em prática, porque não é um ato de cometer. Ah, não, Jesus falou para eu pegar o meu celular todos os dias e colocar o celular aqui. Não é simplesmente o ato de pegar o celular aqui e pôr o celular um dia e acabou. Tem que ser uma prática, é todos os dias. Isso tem que se tornar prática na nossa vida. E, amados, é difícil, eu não tô falando que é fácil, não. Eu acho que a nossa luta maior enquanto cristão é essa aqui. É de mantermos
em conformidade o nosso tempo de leitura bíblica, o nosso tempo com Deus, o nosso tempo de oração. E às vezes Satanás não vai nem usar as circunstâncias da vida ou a falta de tempo, a correria do dia a dia, mas ele vai usar as dúvidas. Ah, você vai ler pra quê? Olha aí, você continua errando, você continua pecando. Você não soube lidar com essa situação. Esses dias eu fui levar as minhas filhas na casa do meu pai. Meu pai mora lá em Itabira. E na segunda-feira eu fui levar elas lá, né, para elas passearem um pouquinho durante essas férias, porque eu vou trabalhar e para que elas tivessem uma oportunidade. Minha madrasta convidou elas e fui levar elas lá. E a caminho de lá aconteceu que começou a tocar aquele louvor. Tá chorando porque se você tem um Deus, sabe? Começou a tocar. E eu já virei pra minha menina e falei assim: pode trocar esse louvor aí. Aí ela: uai, mãe, por quê? Você ouvia tanto esse louvor? Aí eu falei: mas esses dias eu fui ver quem compôs esse louvor, então eu não vou mais ouvir. Porque eu vi, amados, uma pessoa que fez um vídeo e colocou e perguntou assim: por acaso vocês sabem quem compôs a música tal, tal e tal? E aí a gente, na nossa religiosidade, porque a gente tem mania de endemonizar todas as coisas, né? A gente pega e faz o quê? Não, eu não posso mais ouvir então esse louvor aí, porque o fulano de tal que compôs não é uma pessoa religiosa, não é uma pessoa da igreja. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E como eu sou muito exigente com essa questão de louvor, eu falei com minha menina: muda. Na mesma hora Deus falou comigo assim: uai, agora eu vou falar com vocês no meu idioma mineirês, tá? Mas Deus falou comigo: não foi isso que eu te ensinei. Eu tenho te libertado dia após dia da religiosidade. Você vai se manter na religiosidade? Você está agindo de maneira errada. Eu uso a mula, eu uso até o ímpio, se eu quiser, para falar com quem eu quiser. Se eu precisar usar um ímpio para poder alcançar aqueles que estão lá fora, eu vou usar. Você já parou para refletir na letra dessa música antes de trocar essa música? Você já parou para refletir na letra dela? Presta atenção no que o cantor está cantando. Tá chorando, ele está cantando para ele mesmo. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou lhe dizer que Ele está cuidando. Então, resumindo, amados, independentemente se esse homem já é um homem convertido ou não, Deus estava primeiro falando com ele através deste louvor. Nós não sabemos o que esse homem estava vivendo. Nós não sabemos qual era o momento em que ele estava vivendo. E isso se trata bem do que nós estamos falando aqui. E por quê? Porque não era só por amor àquele homem ali, que eu esqueci o nome desse cantor. Aí, Deus falava comigo: você sabe quando foi que ele compôs esse louvor? Porque às vezes ele estava num quarto chorando, orando, pedindo a mim por uma solução, por uma ajuda, por algo. E foi quando eu entreguei esse louvor para ele. Você já parou para pensar nisso? E aí, mais uma vez, Deus me levou lá em Paulo. Quando Paulo dizia que ele se fazia de santo para os santos, de pobre para os pobres, de rico para os ricos, e ele sempre sabia como chegar no meio daqueles que ele precisava chegar. E mais uma vez, lapada nas costas. Por quê? Porque eu agi errado. Porque Deus não me colocou aqui para ficar julgando quem compôs, por que compôs, o que fez, Olha, eu vou falar para vocês, eu ouvi muito esse louvor enquanto meu marido não estava aqui. E ele me ajudou muito. Quantas e quantas vezes eu aqui chorando e eu falava: tá chorando por quê? Se você, sabe, você entende? E lá no refrãozinho, o que ele vai falar? Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Não importa, amados, se aonde ele chegou, na nossa visão carnal, é o lugar onde ele não deveria estar hoje, que é na fama, com todo aquele dinheiro que a gente vai dizer que é maldito, enfim. Mas se trata de que Deus estava lembrando ele, de que ele chegou ali por causa dele, porque ele ama primeiro o nome dele. Entende?
Deus estava mostrando que ele chegou aonde ele chegou, não porque ele mereceu, não porque ele fez por onde, não porque ele dedicou tempo, não. Ele chegou ali porque Deus permitiu ele chegar ali. E talvez ele chegou ali justamente para trazer essa música para nós hoje. E esses dias eu tava vendo também a história daquele louvor, Creio que Tu És a Cura, que a Gabriela Rocha canta. E quantas vezes eu cantei na igreja e quantas vezes eu canto aqui dentro da minha casa. E ela foi composta por um cantor e ele compôs essa música na base de uma mentira. Mas quantas pessoas foram alcançadas através deste louvor? Houve uma remissão, houve um arrependimento genuíno por parte do pastor, mas quem disse que o cantor que compôs está chorando por quê também não pode vir se arrepender amanhã? E talvez através desse mesmo louvor que ele compôs? Então, amados, nós temos que parar de focar nos pecados e nos lembrar que acima dos pecadores que estão cometendo os pecados, existe um Deus que é maior do que tudo e todos. E que por causa de quem ele é e por amor a si mesmo, é que ele nos perdoa. E foi por causa desse amor por ele mesmo, porque ele já sabia. Ele tanto sabia que ele fala lá com Jeremias. Porque vai vir um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, e ele virá, mas ele será rejeitado, desprezado, morto, crucificado. Deus já sabia disso tudo. Vocês acham que Deus mandou Jesus sem ele saber o que ia acontecer? Mas foi só por amor a nós? Claro que não, porque nós não éramos merecedores, mas primeiro por amor a ele, e é esse amor que ele quer nos ensinar. Porque sempre se tratou disso, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao nome de Deus acima de tudo e colocá-lo no devido lugar de honra que ele merece. Então, assim, eu estava pensando nisso hoje. E eu falei, meu Deus, quantas pessoas acusando, quantas pessoas julgando, quantas pessoas condenando, quantas pessoas falando. E aí Deus falou comigo assim, você acha que todo pastor que está no altar pregando realmente é um santo que tem vida comigo? Realmente está pregando em meu nome? Como muitos desses profetas aqui, que pregavam no nome de Deus, usando o nome de Deus, mas que não foram enviados por ele. E Deus falou isso comigo. Você acha que esses pastores, que essas pessoas que estão gravando esses vídeos, falando desse cantor que compôs esse louvor, falando do fulano de tal que compôs louvor tal, vocês não param para pensar que às vezes foi naquele momento que aquela pessoa se rendeu a mim, que eu consegui alcançá-la de alguma forma e falar com ela. E ao invés de vocês darem apoio a essa pessoa pelo momento ali que ela teve comigo e eu a usei, porque é o meio, amados. Esse homem, ele é um cantor. Ele é um cantor. Então, assim, Deus falou comigo muitas vezes ao longo da minha vida através do louvor. E por quê? Porque eu sempre amei a música. Então, às vezes, Deus usou aquele momento que eu estava vivendo para poder alcançar a vida dele. Agora, se ele ainda não se converteu, uai, quem sou eu para falar alguma coisa, julgar se Deus mesmo quis ouvi-lo? Agora, pior são esses que se dizem profetas de Deus, que se levantam no nome de Deus, usando o nome de Deus, mas que só pregam mentiras. Como vem aí, ó, esses pastores pregando a teoria da prosperidade para Deus e o mundo. Sendo que Jesus vai dizer que aquele que não perder a sua própria vida não vai encontrar a vida eterna. Porque não se trata de ganhar, mas se trata de perder. E se trata de perder por quê? Por amor ao nome de Jesus. Porque é isso que Deus quer nos ensinar. O amor ao nome dele. Coisa que o povo parece que não está conseguindo entender.
Ah, Alessandra, mas você tá falando isso, mas você tem casa, você tem carro, você... Uai, glória a Deus, amados. Eu trabalhei também, né? Deus me deu saúde em primeiro lugar para eu poder trabalhar. Deus abençoou a vida de muitas pessoas que nos ajudaram. Tá, muitas pessoas também não, mas assim, de pessoas que nos ajudaram. E eu sou mais do que grata à vida dessas pessoas e eu olho, e cada vez que eu olho, eu comento com o Rodrigo e eu falo com ele, olha, se não fosse Deus, nossa, a gente não teria nem metade do que a gente tem, nem 10% do que tem hoje. Mas por quê? Porque primeiro vem o nome dele, a honra ao nome dele, a honra a quem ele é. Porque, sinceramente, hoje eu tô aqui nessa casa aqui, grata. Mas se amanhã Deus quiser me tirar daqui e me levar para outro lugar, eu vou. Porque se ele me levar para um propósito que ele tem para mim, eu vou. Então, amados, eu espero no nome de Jesus que esse vídeo mostre para vocês um pouco mais sobre a importância de amar a Deus acima de todas as coisas. E colocar o nome de Jesus num lugar de reverência e temor, grande temor. Não é simplesmente usar o nome de Jesus para justificar coisas na minha vida ou para falar de versículos que me favorecem ou me acrescentam, entende? Mas que eu possa dar o devido temor, a devida reverência e colocar o nome de Jesus acima de todo nome. Acima do nome de Maria, acima do nome de qualquer santo que se levante aí. Porque esse é o problema. Foi nisso que Satanás veio e se infiltrou e o povo não aceita. E eu não estou aqui para falar mal, eu estou apenas dizendo que não existe outro nome que não seja o nome de Jesus, porque é o que a palavra vai dizer. E é por amor a este nome que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, para que não sejamos consumidos pelos nossos próprios pecados. Amém? Então, amados, eu espero que dê para postar esse vídeo hoje e espero que amanhã eu consiga gravar o vídeo que eu preciso gravar para vocês. Não tô conseguindo, mas no nome de Jesus vai dar certo e amanhã nós vamos falar sobre esse assunto. E eu tô aqui, vou me aprofundar para a gente poder entrar realmente num conceito para acabarmos de vez com esse pecado tão grave que é a religiosidade. Amém? Ó, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não deixe de acompanhar, tá? Tô tendo essas dificuldades para postar, mas eu creio no nome de Jesus que no tempo certo os vídeos chegarão até vocês e nós poderemos viver toda essa libertação e cura que a palavra de Deus nos oferece através do nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.